Olá, irei apresentar o projeto de iniciação científica Recuperação de áreas degradadas da mineração Bacris dracunculifolia como tecnologia social para a implantação de atividades apícolas para a produção de própolis verde. Meu nome é João Victor Souza Dias, minha orientadora é a professora doutora Sandra Aparecida Lima de Moura, co-orientador professor doutor Marco Antônio Alves Carneiro. A Bacris dracunculifolia é um arbusto perene, amplamente distribuído pela América do Sul, podendo atingir de 2 a 4 metros de altura. É uma planta com características invasoras, então ela tem um crescimento acelerado e uma grande produção de sementes. É relatado na literatura uma grande interação com insetos, tanto insetos galhadores, abelhas, entre outros, e ressalva desse último que elas utilizam a Bacris como matéria-prima para a produção do própolis verde. Devido a isso, ela tem um grande potencial para a atividade econômica, entretanto falta conteúdo que guie as pessoas para a produção em larga escala dessa planta. A área de trabalho é o Centro de Desenvolvimento Ambiental Florestal, CEDAF, na Vila Samarco, no distrito de Antônio Pereira, e o cultivo foi feito no Horto Alegria, localizado também no distrito de Antônio Pereira. O objetivo geral é promover a recuperação de áreas degradadas através do plantio de alecrim do campo, utilizando também como pasto apícola para a implementação de apicultura e APLS para produção de mel e própolis. Como objetivos específicos, implementar ações em escala piloto para a recuperação de áreas degradadas por meio do estabelecimento de coberturas vegetais, utilizando como cultivar o alecrim do campo, avaliar a influência de fatores de sazonalidade sobre a taxa de desenvolvimento do cultivares, analisar a taxa de sobrevivência do cultivar durante o desenvolvimento do projeto e fazer um levantamento das frequências e abundâncias das ordens de insetos locais, usando eles como indicadores. A primeira etapa do experimento é a germinação. Nessa etapa foi feita a análise apenas qualitativas, então em bandejas foram semeadas os aquíneos utilizando um dispersor de sementes com um raio de 2 milímetros. Elas permaneceram na casa de vegetação por 35 dias, recebendo irrigação 2 vezes ao dia, de 15 minutos cada. A segunda etapa, elas eram transplantadas para os tubetes, elas permaneciam na casa de vegetação com a mesma irrigação e foi observado um desenvolvimento que quase que triplicou a espessura e a altura de cada um dos indivíduos. Elas permaneceram 21 dias nessa etapa. Em seguida, elas saíram da casa de vegetação e iam para um pleno sol, onde elas permaneceram 28 dias e não tinham sombrite para proteção da irradiação solar, e também foi diminuído um pouco a irrigação. Eram 2 irrigações diárias, entretanto, cada uma de 10 minutos. Resultados de discussão em relação à temperatura e umidade, como foi observado na literatura. Altas temperaturas diminuem a taxa de germinação dos aquênios, e a umidade também favoreceu o aparecimento de lodo nas bandejas, que pode ter dificultado a emergência das plântulas. Isso para o primeiro grupo, que permaneceu dentro da estufa e não na casa de vegetação. Os grupos seguintes foram para a casa de vegetação e não foi mais observado esse problema. Na imagem 2 e 3, nós podemos ver a diferença de uma bandeja com aquênios frescos, com apenas 1 mês de armazenamento, e aquênios que foram armazenados por 11 meses, então o armazenamento diminui drasticamente a viabilidade das sementes, como foi encontrado na literatura. Foi feito um acompanhamento do crescimento de 2 grupos, eles permaneceram por 8 semanas na casa de vegetação em pleno sol, e foram feitas 3 coletas em cada um desses grupos, cada um continha 324 indivíduos. Eles foram levados para o Horto Alegria. Esses 2 primeiros grupos foram atacados por formigas, assim como a gente pode ver na imagem 2, e assim que eles chegavam, outros grupos sequentes a esses, assim que eles chegavam no horto, eles precisavam se adaptar, então muitas plantas secavam, como na imagem 1, entretanto elas brotavam, e a gente pode observar uma troca das folhas. Então a gente tem a comparação das folhas em pleno sol, na imagem 3, e no Horto Alegria, que é a área de cultivo com as folhas bem mais esclerófilas. Ocorre a substituição das folhas. A formação do pasto apícola, plantamos 1.458 mudas, dessas 666 sobreviveram. A gente pode ver na imagem à direita as linhas de cultivo, e foi observado alguns indivíduos florindo nesse local, demonstrando uma boa adaptação. Conclusão:
foram feitas observações de diversos aspectos fisiológicos da Bacteria conchylifolia que seguem de acordo com a literatura que foi utilizada para a produção desse trabalho. E foi observada também uma grande capacidade de rebrota do alecrim, que não foi tão citada assim nas bibliografias. Então, faz-se necessário mais estudos para o polimento das técnicas de cultivo e manejo para que torne-se viável a produção em larga escala, com alta viabilidade econômica. As referências utilizadas para a produção do projeto. Agradecimento especial ao FOP, CNPq, FAPEMIG e a todo o grupo Apicrim que apoiou o desenvolvimento desse trabalho. Muito obrigado.